Irmãos, bom dia, graça e paz. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu estava aqui em março, revendo alguns irmãos que eu conheci nessa mesma conferência que foi realizada ali no primeiro semestre. Estar de volta para mim é um motivo de grande alegria, revendo alguns irmãos que eu conheci, estando de novo aqui nessa igreja que tem se tornado também uma igreja muito querida. Como o pastor Fabiano falou, o pastor Fabiano, o Alves, o Vieira, dentre outros irmãos aqui, têm se tornado amigos muito queridos, e eu estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês, apesar do tema, que é um grande desafio. Foi-me dada a responsabilidade de falar sobre complementarismo. É um tema difícil, então eu quero tentar transmitir para vocês o que a Bíblia nos ensina a respeito dos papéis de homens e mulheres na igreja, com muito temor. É um tema espinhoso, muitas vezes polêmico. Então, é um tema que exige coragem pastoral, mas ao mesmo tempo eu gostaria de apresentar isso com muita humildade, com muito temor. E gostaria que você atentasse para algumas questões que eu quero apresentar, alguns textos bíblicos, também trazer um panorama de quando que essa confusão de papéis no que diz respeito ao ofício começou a adentrar a igreja, não só no Brasil, mas também em outros países. Durante essa palestra eu não vou expor especificamente um texto bíblico, nós usaremos alguns textos, mas também eu vou usar algumas obras, não sei se tem na livraria, esqueci de combinar com o pastor Fabiano, até de perguntar antes, mas o primeiro deles é um livro escrito por John Piper e Wayne Grudem, Homem e Mulher, seu papel bíblico no lar, na igreja e na sociedade. O segundo livro é Homens e Mulheres na Igreja, uma introdução breve, prática e bíblica de Kevin DeYoung. E o terceiro é um livreto pequeno, mas muito abençoador, escrito pela viúva do pastor Tim Keller, a Kate Keller, Jesus, Justiça e Papéis de Gênero. Então essas três obras, além do documento da Atos 29 produzido a respeito do complementarismo, servem como base para essa palestra, além, obviamente, dos textos bíblicos que sustentam essa verdade bíblica para a Igreja de Cristo. É um distintivo que faz parte da Atos 29, é um distintivo da família dos que creem, e não é um elemento secundário, mas, porém, muito importante por várias questões que, de fato, apontam e sustentam a saúde da igreja, o entendimento correto dos papéis. Não simplesmente os papéis, o entendimento qual é o papel de cada um, de homem e mulher na igreja, mas também compreender o seu valor. O valor espiritual, a dignidade de homens e mulheres servindo na igreja de Cristo. E é uma alegria estar aqui com vocês, é um tema complexo muitas vezes, mas eu gostaria de gastar aí alguns minutos com vocês falando sobre isso. Mas antes da gente entrar em alguns textos bíblicos sobre papéis de gênero, permita-me olhar para essa tensão entre papéis de gênero à luz da cultura contemporânea. Nós vivemos em um tempo marcado por intensas transformações culturais, isso é óbvio. Durante boa parte da história recente, se falava muito de guerra de classes, no sentido marxista da coisa. Proletariado contra a burguesia, empregado contra patrão. Hoje essa guerra assumiu novas formas. Ela se tornou uma guerra identitária. As disputas, elas não giram mais em torno da economia, mas em torno de questões de gênero. Gênero, raça, sexualidade, identidade pessoal. E essa mudança se reflete em toda a sociedade. Inevitavelmente, essa mudança, ela exerce uma pressão na Igreja de Cristo. E em nome da justiça e da igualdade, muitos desses movimentos têm buscado abolir qualquer distinção entre homens e mulheres. E o que nós muitas vezes vemos é um discurso dominante sobre, para sermos iguais, precisamos ser idênticos. Uma analogia que eu gosto muito de fazer a respeito de dons e papéis, a diferença e a unidade,
é sempre a figura da orquestra. Uma orquestra, a beleza de uma orquestra é a diversidade de instrumentos. Porém, essa diversidade de instrumentos não significa uma uniformidade. Porque se tivesse uma uniformidade, uma orquestra marcada apenas por um único instrumento, ela não seria tão bela como uma orquestra com essa diversidade de instrumentos. Mas essa diferença também não aponta para uma falta de controle. Porque apesar de instrumentos diferentes, todos estão no mesmo tom, no mesmo ritmo e tocando a mesma música. E isso dá a beleza. Isso dá a beleza de uma apresentação artística, de uma orquestra. Assim Deus faz também com a sua igreja. E aqui, olhando para a igreja de Cristo, nós precisamos entender que nós somos tentados o tempo todo a alinhar a igreja com narrativas que muitas das vezes são seculares, de empoderamento, que mais se aproximam do feminismo ideológico do que a palavra de Deus. Mas a Escritura nos dá uma resposta completamente diferente ao que o mundo tem apresentado para nós sobre justiça de gênero. Igualdade de valor entre homens e mulheres não precisa ser conquistada por revolução cultural, porque ela já foi estabelecida pelo próprio Deus na criação e confirmada por Jesus Cristo na redenção. Eu queria citar um texto bíblico antes da gente ir lá para 1 Timóteo. Gênesis 1, de 26 e 27 diz o seguinte, Deus disse, eu vou ler na versão NAA, diz o seguinte, façamos o ser humano, eu gosto da NAA, que traz a palavra ser humano, em algumas versões vai estar homem, mas a palavra aqui é Adam, que se refere a toda a humanidade, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, de 26 e 27, vemos que Deus criou homem e mulher à sua imagem. Isso aponta para nós uma verdade absoluta, uma verdade inquestionável. Ambos, homem e mulher, são igualmente portadores de dignidade, valor e propósito. Isso precisa ser claro e precisa ser a base antes da gente discutir a diferença de papéis. Indo para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, Gálatas 3, 28, ele vai falar sobre essa igualdade ontológica entre homens e mulheres. Quando ele diz, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28, o apóstolo Paulo deixa claro que em Cristo não há distinção de valor ou de acesso a Deus entre homem e mulher. Ambos têm plena igualdade diante de Deus. Mas essa igualdade de valor será que se traduz em igualdade de papéis? E aqui está a diferença. O mundo prega uma igualdade pela desconstrução completa das diferenças. A Bíblia prega igualdade, afirmando as diferenças como parte do bom plano de Deus para nós. John Piper e Wayne Grudem, escrevendo o livro Homem e Mulher, eles lembram que homens e mulheres não são intercambiáveis. Suas diferenças foram criadas por Deus para refletir algo da sua glória, e é nesse contexto que a verdadeira igualdade é experimentada. Kevin DeYoung, por sua vez, no seu livro, vai na mesma direção quando ele afirma: a complementariedade não diminui a dignidade, mas a realça. A diferença de papéis não é um problema a ser resolvido, mas um dom a ser recebido.
Portanto, irmãos e irmãs, queridos pastores, amigos aqui presentes, antes da gente falar sobre papéis distintos, nós precisamos começar aqui. Homens e mulheres são iguais em valor, dignidade, acesso a Cristo. E isso é fundamental para a gente não cair em dois erros comuns. O primeiro, o erro do machismo religioso. E como isso se caracteriza? O machismo religioso é aquele que desvaloriza a mulher e confunde liderança por dominação. Mas existe também o outro lado dessa moeda de extremos. O erro do igualitarismo secular, que tenta apagar as diferenças de papéis que foram estabelecidas pelo próprio Deus e não por convenção humana. E qual a visão que nós, como discípulos de Jesus, homens e mulheres que amam a Jesus e se submetem à sua palavra, devemos defender? A visão do Evangelho. Pensando em homens e mulheres, existe uma igualdade ontológica, uma distinção funcional, mas uma missão comum. Repito, igualdade ontológica, uma distinção funcional e uma missão comum. Em uma missão comum. Vamos começar falando sobre essa igualdade entre homem e mulher. A gente precisa partir dessa convicção fundamental. Homens e mulheres são igualmente portadores da imagem de Deus, com a mesma dignidade, com o mesmo valor e o mesmo acesso à graça de Cristo. Essa é a verdade que deve ser o alicerce de toda a nossa reflexão aqui nesses próximos minutos que estaremos refletindo sobre esse tema tão importante. Se a gente não começar por aqui, nós vamos correr o risco de distorcer a diferença de papéis, seja distorcendo, diminuindo a mulher, ou seja, apagando as distinções dadas pelo próprio Deus. E qual é o fundamento bíblico para a igualdade? Texto que nós lemos, Gênesis 1, de 26 a 27, quando a palavra do Senhor diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26 e 27, o texto é explícito. Deus criou o homem, o ser humano, o homem e a mulher à sua imagem. Como eu falei, o termo aqui, se na sua versão está homem, é o termo usado no sentido genérico de humanidade. A imagem de Deus não é um privilégio masculino, é um dom igualmente compartilhado entre os dois gêneros criados pelo Criador. Gálatas 3, 28 reforça isso. Gálatas 3, 28, o apóstolo Paulo declara que não há essa diferença. Esse texto não elimina distinções funcionais, mas garante a igualdade no que diz respeito à salvação e o acesso a Deus. Muitas vezes, esse texto de Gálatas 3, 28 também é usado erroneamente para tentar eliminar qualquer tipo de distinção funcional entre os gêneros, enquanto o apóstolo Paulo não está falando sobre isso. Isso significa que nenhum ministério na igreja deve tratar a mulher como uma espécie de cidadã de segunda classe no reino de Deus. Pelo contrário, a dignidade da mulher é inegociável porque vem da própria criação e da redenção que temos em Cristo Jesus. Como eu disse, essas três obras me ajudaram muito, não só em trazer esse ensino para vocês, mas também é o que nós temos usado ao longo desses anos, servindo a plantadores de igrejas, pastores, nesse tema, quando estamos avaliando, quando estamos ensinando em treinamentos pastorais. E olhando para a obra do Piper e do Gruden, eles afirmam que homens e mulheres são iguais em essência, mas distintos em papel. A diferença funcional não anula a igualdade de valor, assim como o filho de Deus se submete ao Pai sem ser inferior a ele. Nesse mesmo capítulo,
Piper e Gruden, eles apontam para como afirmar que a diferença de papéis de gêneros, ela aponta para a própria Trindade. E se a gente fala que se a gente afirma que a igualdade de papéis na Trindade não diminui a importância de cada uma das pessoas da Trindade, ele faz uma correlação com a diferença entre papéis. Se a gente, de alguma forma, fala que uma diferença de função diminui o outro em valor no que diz respeito a papéis, a gente vai acabar assumindo que na Trindade isso acontece da mesma forma. Kevin DeYoung reforça essa ideia. Ele diz: o problema não está em a Bíblia colocar limites, mas em nós acreditarmos que limites significam desvalorização. As Escrituras afirmam ao mesmo tempo igualdade e distinção como parte do bom plano de Deus. Mas aqui é importante destacar como a igualdade bíblica contrasta com algumas narrativas contemporâneas. A agenda secular afirma que para haver igualdade não pode haver distinção. Mas isso leva a uma uniformidade artificial que destrói a beleza do masculino e do feminino criado pelo próprio Deus. Da mesma forma que existe também erros culturais que levam ao machismo religioso, que distorce a liderança masculina, transformando essa liderança em opressão. E isso também é pecado, porque nega a dignidade da mulher criada à imagem de Deus, assim como o homem, que possui o mesmo valor, a mesma dignidade, o mesmo acesso à graça. E como isso se aplica a nós, pastores, líderes aqui presentes? Precisamos criar em nossas igrejas uma cultura que, primeiramente, valorize e celebre o ministério feminino. Como? Encorajando mulheres a usarem os seus dons. Atos 18, 26 fala sobre isso. Tito 2, do versículo 3 ao 5. O capítulo 16 de Romanos. Precisamos aplicar isso em nossas igrejas afirmando o seguinte: nós desprezamos, nós rejeitamos qualquer forma de desprezo ou marginalização por conta do gênero masculino ou feminino, porque isso é contrário ao Evangelho. Não há diferença de valor, não há diferença de dignidade. E pensando nessa igualdade, a igreja deve enxergar a igualdade e diferença como harmonia e não como contradição. Em resumo, a igualdade entre homem e mulher é uma verdade teológica que deve moldar a nossa prática pastoral. Sem esse fundamento, nós vamos correr o risco de aplicar um complementarismo de forma distorcida ou cair na armadilha do igualitarismo secular. Qual seria o complementarismo de forma distorcida? É um complementarismo que não há essa sinergia, esse complemento, e sim uma hierarquia de valor, de propósito, que distinguem homens e mulheres no que diz respeito ao seu valor. Da mesma forma, o igualitarismo secular, que apaga as diferenças funcionais criadas pelo próprio Deus, que demonstram para o mundo a beleza da criação de Deus e apontam para algo maior, que é o próprio Evangelho, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso tem um reflexo, antes da gente chegar, de como isso se aplica, essa igualdade de valor e essa diferença de funções, como isso se aplica na igreja. Eu gostaria de refletir com vocês sobre os papéis no lar. Depois da gente afirmar a igualdade fundamental entre homem e mulher, nós precisamos falar como essa igualdade se expressa em papéis distintos dentro do lar, dentro da família. Porque essa
é uma das áreas mais atacadas pelas culturas contemporâneas. E, infelizmente, também é uma das mais distorcidas, muitas vezes, dentro da própria igreja. Efésios 5, de 22 a 25, vai falar sobre isso. Mas antes de ler o 22, você se lembra o que está escrito no 21? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a base. Recentemente eu estava conversando com uma jovem solteira da minha igreja, onde um jovem que tem frequentado a nossa igreja se interessou por ela. E esse jovem, ele apresenta muitas credenciais de um homem que deseja ser protetor, provedor, um homem que demonstra ser responsável, gentil. Mas algo me chama muita atenção: a sua falta de engajamento com a igreja local. Se a gente for olhar só para questões exteriores, ele é o perfil de um bom marido, um bom perfil de masculinidade que por vezes está escasso nos dias de hoje. E eu falei com aquela jovem: olha, algo me preocupa. Existem jovens aqui na igreja que talvez não tenham todas essas virtudes desse outro rapaz, mas que são profundamente comprometidos com a igreja local. Demonstram uma vitalidade devocional, espiritual, consistente. Só é possível obedecer aquilo, essas implicações de Efésios 5, 25, se antes homem e mulher se submeterem primeiramente a Cristo, por temor ao Senhor. Porque a gentileza, a disposição para trabalhar, o cavalheirismo, se não for fruto de um temor ao Senhor, isso tudo passa com o tempo. Então essa é a base. Aí o apóstolo Paulo entra para essas implicações. Primeiro ele mostra o indicativo. Sujeitem-se uns aos outros, homem e mulher, por temor a Cristo. Ele diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O casamento cristão é uma parábola do Evangelho. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 3, de 1 a 7, ele vai dizer: igualmente vocês, esposas, sejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também é que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus. Estando cada qual sujeita ao seu próprio marido, foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que a gente vê aqui nesses dois textos? Se essa diferença de funções, de papéis, aponta para alguma diminuição ou uma hierarquia de valor e dignidade, estaria a palavra de Deus entrando em contradição com a ordem da criação apresentada lá em Gênesis?
Pedro aqui, ele reforça a mesma dinâmica que Paulo apresenta à igreja de Éfeso, chamando as esposas à submissão, maridos chamados a viver uma liderança sacrificial, honrando suas esposas como co-herdeiras da mesma graça. O que a Bíblia está descrevendo aqui, em hipótese alguma, é uma dominação masculina, mas uma liderança servil, uma liderança sacrificial. Não é inferioridade feminina, mas uma parceria ativa e harmoniosa. O marido, o chamado do marido, é exercer a liderança espiritual que reflita o caráter de Cristo, que é o quê? Humilde, sacrificial, amoroso. E o chamado da esposa é refletir a submissão alegre e confiante da igreja a Cristo. O casamento é o palco aonde o evangelho se torna visível. A diferença entre marido e esposa, ela é não apenas funcional, Kevin DeYoung fala sobre isso, mas também tipológica, porque ela aponta para Cristo e a igreja. Kevin DeYoung, ele conclui esse tópico dizendo que desfazer essa diferença de papéis é obscurecer o próprio evangelho, sendo o casamento uma parábola do evangelho. E essa instrução bíblica, o ensino bíblico sobre a diferença de papéis no lar, deve nos levar à correção dos erros culturais comuns. Primeiro, o machismo religioso, que distorce esse ensino e faz da liderança masculina um instrumento de abuso. Esse não é o modelo bíblico, mas uma caricatura pecaminosa de algo que a Bíblia ensina, é santo, que é belo. Da mesma forma, a palavra de Deus, quando somos submissos a ela em relação a esse entendimento sobre os papéis dentro do lar, isso também corrige um erro muito grave, que é o igualitarismo secular, que rejeita a ideia de submissão, que sempre a coloca como opressão. Mas a submissão bíblica, ela é voluntária, alegre e fruto de uma confiança no Senhor. Lembram-se do versículo 21? Submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa submissão é fruto de uma confiança alegre ao Senhor e não de uma inferioridade de gêneros. Como pastores, nós precisamos discipular homens para que eles liderem como servos, não como ditadores do lar, não como homens que seguem boas dicas ou modelos meramente exteriores de masculinidade, mas que não têm um coração profundamente devoto a Cristo, porque o exemplo é Cristo. E mesmo Cristo sendo Senhor, foi aquele que lavou os pés dos seus discípulos. Como pastores, precisamos encorajar igualmente as mulheres das nossas igrejas, as irmãs aqui presentes. Preciso encorajar as mulheres mais jovens a verem a submissão bíblica não como uma perda de identidade, mas como uma forma de glorificar a Cristo por meio do seu casamento, apontando para a relação entre Cristo e a sua igreja. Nas nossas pregações, nos nossos aconselhamentos, nos nossos encontros de casais, se isso acontece na tua igreja, nós precisamos reforçar que o lar cristão é um espelho do evangelho. Quando o marido lidera com amor sacrificial e a esposa responde esse amor sacrificial com respeito e confiança, o mundo vê uma espécie de maquete, uma miniatura, um rascunho do relacionamento de Cristo com a igreja. Aí a gente vai, talvez, para o tema um pouco mais espinhoso, se tratando de igreja, os papéis dentro da igreja.
Depois da gente ver os papéis no lar, nós precisamos olhar para a igreja. E como eu disse aqui, a gente entra numa das áreas mais sensíveis. Quem deve exercer a liderança pastoral e o ensino com autoridade na igreja, ou o ensino autoritativo na igreja? 1 Timóteo 2, a partir do versículo 11, eu acho que o texto, a gente tem ele para projetar, do 11 ao 15, é um texto que, fazendo uma leitura superficial, se torna polêmica, mas nosso objetivo aqui é a gente se aprofundar e entender o que realmente o Senhor espera de nós nesse aspecto. 1 Timóteo 2, 11, a partir do versículo 11, diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permitindo que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2, de 11 a 15, o apóstolo Paulo fala que ele não é permitido que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Eu quero afirmar aqui, com muito temor, que o texto ele não está falando sobre um silêncio absoluto. O que nós vemos aqui é uma restrição ao ensino com autoridade e o governo da igreja, sendo esse separado apenas para homens qualificados, como descrito em 1 Timóteo 3 e Tito 1. No livro que eu citei da viúva do pastor Tim Keller, ela explora bem essa relação entre as qualificações para ser presbítero e que o ensino autoritativo e o governo da igreja ele não está apenas sendo restringido a mulheres, mas a qualquer homem que não seja, também a qualquer homem que não seja qualificado. E isso não diminui a mulher, porque esse ensino está apontando para uma diferença funcional entre homens e mulheres. Se alguém acha que a instrução de Paulo sobre homens e mulheres é fruto de uma cultura machista do primeiro século, eu quero olhar para o próprio texto e ver que esse texto, para a cultura da época, refuta também essa ideia. Paulo não baseia seu argumento no contexto de Éfeso. Ele apela para a criação. Ele volta lá para Gênesis. Ele não diz: mulheres, vocês não podem ensinar, porque naquela época as mulheres não tinham ensino, não eram qualificadas. Ele diz: primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ou seja, Paulo volta a Gênesis, Paulo volta ao plano original de Deus. E essa certamente é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento nesse tema, porque mostra a distinção funcional entre homem e mulher, não sendo como apenas uma imposição cultural, mas uma afirmação teológica. John Piper ele vai falar: o pecado não criou a diferença entre homem e mulher, o pecado corrompeu a maneira como essa diferença deve funcionar. Quando Paulo apela para a criação, ele está desconstruindo a ideia de que uma diferença funcional entre homens e mulheres é fruto da queda. Deus criou complementariedade e o pecado criou o quê? A competição. Deus criou a harmonia e o pecado criou a guerra. Em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e Tito 1, de 5 a 9, nós vemos aquela famosa passagem, sobretudo para você que é pastor, que passou por um processo de ordenação. Certamente esse texto foi usado e deve ser usado para esse propósito. Nós vemos ali as qualificações, a descrição do ofício do presbítero / pastor, que é direcionada explicitamente a homens qualificados como maridos de uma só mulher e tendo como essa relação a sua liderança no lar. Por isso que não tem como falar de papéis, diferença de papéis na igreja, sem olhar para a diferença de papéis no lar, porque as duas coisas estão correlacionadas.
Faz parte da qualificação. A liderança no lar credencia potenciais obreiros, pastores, presbíteros, a liderança na igreja. Da mesma forma que uma liderança disfuncional de um marido o desqualifica para o exercício do ministério. Ao mesmo tempo, nós olhamos para Atos 14, 23, e nós vemos o quê? O apóstolo Paulo e Barnabé estabelecendo presbíteros em cada igreja. E ao ordenar esses oficiais, nós vemos uma característica comum. Eram homens. O ensino bíblico é claro. O ofício de pastor, de presbítero, é restrito a homens qualificados. Não por convenção cultural, mas por ordem da criação, como está em 1 Timóteo 2. E é interessante porque no capítulo seguinte, como eu citei, 1 Timóteo 3, nós vemos as qualificações para o ofício pastoral. E o apóstolo Paulo começa esse texto dizendo: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, ele está falando, ele está apontando não para o dom, mas especificamente para o ofício. Não é uma questão apenas de posição. E quando ele fala que é algo excelente, não é porque dá status, mas porque exige sacrifício. E nessa ordem criacional, Deus criou o homem para em algum grau, se sacrificar no lar, pela sua esposa, na igreja, para apontar para aquele que se sacrificou de forma perfeita. Aquele que foi o verdadeiro sacrifício. Entender a complementariedade é entender o plano de Deus para nós enquanto igreja. Quando nós, como maridos, como líderes, como esposas, como mulheres dentro da igreja, apontamos para a dinâmica do próprio evangelho. O problema do nosso tempo é confundir os dons com os ofícios. Porque a gente vive numa sociedade de performance, que a gente confunde competência com qualificação. Uma geração em que basta ter carisma para ser chamado de líder. Eu e o pastor Felipe Niel, a gente tem viajado para fazer não só avaliações, mas treinar plantadores. E a gente já se deparou com algumas situações quando a gente vai não falar sobre complementarismo, mas sobre as qualificações bíblicas. A importância da liderança no lar, as qualificações bíblicas de um pastor. E quantas vezes, naquele momento de pergunta e resposta, o argumento é sempre em relação ao desempenho. Ah, mas só porque a minha família está uma bagunça, só porque eu estou no 3º casamento, mas a minha igreja está crescendo, eu prego bem. Porque a gente vive nessa sociedade da performance. Enquanto a Bíblia aponta para qualificações que são anteriores à competência. No que diz respeito à qualificação dos homens, nós precisamos saber: carisma não é caráter. Talento não é chamado. Da mesma forma que o dom não necessariamente seja ofício. A Bíblia é clara, todos têm dons. 1 Coríntios 12, 7 vai falar sobre isso. Mas poucos são chamados para o ofício. Quando Paulo fala que uma das qualificações para ser obreiro é ser apto a ensinar, ele não está falando que somente os presbíteros possuem o dom de ensino. Porque se a gente for pela mesma lógica, somente os pastores devem ser marido de uma só mulher, somente os pastores devem ter os filhos em sujeição. Ele está falando sobre um conjunto de qualificações que se espera de todo o homem cristão maduro para estar apto a isso. Então o dom, ele é diferente do ofício. As qualificações e o ofício pastoral restrito a homens não anula o dom que Deus dá a mulheres
para ensinar. É interessante porque numa cultura que a mulher nem mesmo podia ensinar, aprender, o texto fala para as mulheres, aprendam. Eu não estou falando que, por exemplo, que a gente vê muito nos nossos contextos, são conferências de mulheres que só falam sobre como ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa. E às vezes, as conferências teológicas são restritas só a homens. Eu fico feliz em poder servir, por exemplo, no Seminário Foco, fundado pelo pastor Felipe Niel, que tem várias seminaristas. O texto, ao mesmo tempo que o texto é muitas das vezes apontado como um texto machista, é um texto que para aquela época era contracultural, porque ele está falando que as mulheres devem aprender. E ele está falando sobre doutrina, sobre teologia. O dom é um presente. E a gente tem que entender que, por vezes, o ofício é um peso. O dom é uma dádiva. O ofício é uma responsabilidade. Uma mulher pode ter o dom de ensinar, mas ela deve exercer de forma bíblica, em contextos supervisionados, porque foi dado ao colegiado de presbíteros a responsabilidade do ensino autoritativo e guardar, preservar pela doutrina da igreja. Da mesma forma que um jovem, ele pode ter esse dom de ensinar, em alguns contextos ele vai ensinar. Ele pode ter o dom da liderança, mas ele precisa ser supervisionado, treinado, mentoreado. O ofício de pastor presbítero, que envolve o governo e ensino autoritativo, é restrito a homens qualificados, conforme a ordem da criação e o padrão da Escritura, e não uma convenção ou fruto de uma cultura patriarcal, machista, etc. e tal. Isso aponta para o lugar vital das mulheres dentro da Igreja de Cristo. Essa diferença de papéis não significa exclusão. Pelo contrário, mulheres desempenham papéis fundamentais dentro da Igreja no Novo Testamento. Nós olhamos para Atos 18 e 26, o que nós vemos? Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levando-o consigo com mais exatidão. E lhe expuseram o caminho. Nós vemos aqui Priscila, que junto com Áquila, instruiu Apolo, serviu a ele. Tito 2, de 3 a 5, do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens, recém-casadas, a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A gente olha para Romanos 16, 1, a irmã Febe, que servia a igreja. Colaboradoras fiéis do ministério do apóstolo Paulo em sua missão. As mulheres são chamadas a usar plenamente os seus dons espirituais em edificação, em discipulado, em serviço, de forma sempre consistente e submissa à palavra de Deus. Mas por que existe essa confusão? Será que ela é tão antiga assim? É interessante que, se a gente olhar esse tema, até o século XX, a prática majoritária da igreja, tanto na tradição até mesmo católica, quanto nas igrejas protestantes, foi a restrição do ofício pastoral a homens. E essas ordenações, a popularização dessas ordenações femininas, elas surgiram no século XX, em alguns ramos protestantes. E eles se intensificaram nos anos 60 e 70, que por acaso, em paralelo com a segunda onda do feminismo e movimentos pelos direitos civis, que em muitos aspectos até eram justos, esse movimento pelos direitos civis. Aí o que nós vemos em 1956? A Igreja Metodista Unida, uma denominação norte-americana, ela começa a ordenar mulheres. Em 56, no mesmo ano, a PCUSA, uma denominação presbiteriana nos Estados Unidos, ela abre o presbiterato a mulheres,
e o ministério pastoral em 65. O ponto é esse. O que impulsionou essas mudanças? Foram convicções exegéticas ou pressões culturais? E o que acontece depois? A mesma Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos, em 2024, ela removeu a proibição da ordenação de clérigos assumidamente homossexuais e revisou seus documentos para eliminar a linguagem de que a prática homossexual seria incompatível com o ensino cristão. A mesma PCUEC, essa denominação presbiteriana americana, já permite há alguns anos a ordenação de pessoas homoafetivas. E em 2025 aprovou a emenda para incluir orientação sexual e identidade de gênero entre as categorias protegidas em seu livro de ordem. Eu não estou afirmando, e a gente não pode aceitar isso como uma questão absoluta, que a ordenação feminina leva necessariamente a aceitar ideologias de gênero ou homoafetividade. Mas o que a gente precisa reconhecer, com muita coragem e honestidade, é que quando a igreja começa a ceder a sua hermenêutica às pressões culturais, nós podemos abrir uma porta para outras concessões. Eu não estou falando que uma coisa obrigatoriamente leva a outra. Eu estou falando que muitas das concessões que fazemos são por pressões culturais. Talvez você julgue em níveis diferentes, mas a motivação é a mesma. As restrições para o ofício pastoral são fundamentadas na ordem da criação. Não em meras convenções sociais. Negar isso, de alguma forma, é abrir a Escritura à manipulação cultural. Uma igreja saudável, ela precisa ter coragem para afirmar o que a Bíblia diz, mesmo quando o mundo nos chama de retrógrados. Quando cedemos a pressões sociais, trocamos a contracultura do Evangelho por uma relevância momentânea da sociedade que daqui a pouco vai nos desprezar. Vivemos em um tempo onde se falar o óbvio se tornou ofensivo. Simplesmente falar que homem criou Deus e mulher se tornou sinônimo de discurso de ódio. Ou, se não fosse isso, nós não estaríamos vendo os conflitos, as pressões e alguns casos trágicos que aconteceram nas últimas semanas e meses. Nós precisamos ensinar que a restrição do ofício de presbítero a homens, de forma nenhuma, diminui a dignidade da mulher, mas honra a ordem da criação e a beleza do Evangelho. Precisamos encorajar mulheres a servirem plenamente nos ministérios que a palavra abre para elas, para que a igreja seja fortalecida. A igreja, ela é edificada, nós olhamos para o Novo Testamento, pelo serviço dos dons sendo colocados em prática, de mulheres importantes na história do cristianismo. Nós precisamos lembrar os nossos líderes que uma visão bíblica clara sobre papéis de gênero é uma barreira de proteção contra pressões culturais que podem levar, até mesmo, em alguns casos, a concessões mais profundas no futuro. Existem algumas variações dentro da compreensão do complementarismo. Eu queria expor elas aqui de forma muito breve e entender que existem algumas distinções em relação ao que exatamente isso se traduz na prática. E aquilo que está explicitamente claro. Entendo que a ordenação é restrita a homens qualificados, essa diferença funcional e a responsabilidade não só do governo, mas do ensino autoritativo, ele é restrito a homens. Há uma discussão em relação à diaconia. Existem aqueles que, dentro do complementarismo, entendem que a diaconia são oficiais de serviço e não de governo, permitindo assim a ordenação
de diaconisas. Existem também aqueles que têm o entendimento que a diaconia são uma espécie de pastores auxiliares e exercem o governo juntamente com os presbíteros. E por isso vem a restrição. A diaconia como dom, assim como o dom do ensino, não está restrito a homens. Então essa diferença funcional está muito mais ligado ao entendimento dessa estrutura. Então eu não quero me aprofundar nem afirmar respeitando uma diversidade que pode acontecer no meu entendimento dentro de um mesmo entendimento que Deus criou homens e mulheres com funções diferentes. E o governo da igreja, o ensino autoritativo, é restrito a homens. Mas quando a gente fala sobre essa responsabilidade do homem, mais uma vez, isso não significa que as mulheres não têm espaço para o ensino. Elas podem e devem se dedicar ao ensino teológico. Elas podem ensinar em contextos diversos, sob a supervisão dos presbíteros. Assim como aqueles que estão em treinamento, homens, que têm o dom do ensino, precisam ensinar da mesma forma. Esse mesmo princípio se aplica a homens não ordenados. Mas sem a gente se esquecer, homens e mulheres são igualmente portadores de dons. A diferença não está na presença de dons, mas no exercício das funções de governo. Queridos irmãos e irmãs, olhando para a igualdade de valor de homem e mulher, os papéis no lar e na igreja, a gente chega ao ponto de pensar como isso afeta a vida prática da igreja e a sua missão no mundo. Primeiro problema, o impacto de confundir dons e ofícios. Quando nós confundimos os dons com ofícios, a igreja sofre. O primeiro erro, como nós citamos no início, um igualitarismo eclesiástico. Qualquer pessoa, e eu não estou falando só sobre gênero, que demonstre dom, reivindica para si o ofício de pastor e presbítero. Existem qualificações que envolvem, sim, diferença de gênero, da mesma forma que existem qualificações que indicam também questões de caráter que vêm antes da competência. O segundo erro, uma igreja baseada num clericalismo ultra-restritivo. Apenas os presbíteros podem ensinar em qualquer contexto, sufocando dessa forma o exercício saudável dos dons de homens e mulheres. E qual é o equilíbrio bíblico? Todos os filhos e filhas de Jesus têm dons para servir, mas nem todos exercem o mesmo ofício. E como que isso fortalece a missão da igreja? Uma igreja que entende a diferença entre dons e ofícios se torna mais saudável, mais frutífera. Homens e mulheres servem lado a lado, cada um dentro dos parâmetros estabelecidos não por uma cultura, mas pela palavra de Deus, refletindo a ordem da criação e ainda mais, a beleza do Evangelho. E essa clareza liberta a igreja de dois perigos. De um lado, a pressão cultural de moldar a igreja à imagem do mundo. Do outro lado, um tradicionalismo distorcido que marginaliza as mulheres, sufocando os seus dons. E a gente não pode se esquecer que o Evangelho apresenta ao mundo uma contracultura. Se na nossa cultura atual vemos como marca uma confusão de identidade e redefinições constantes, a igreja, quando vive a verdade bíblica sobre homens e mulheres, se torna um testemunho contracultural. Em um mundo que diz que igualdade exige apagar diferenças, a igreja mostra que a verdadeira igualdade floresce na diferença criada pelo próprio Deus. Em um mundo que vê liderança como poder, a igreja mostra que liderança é serviço sacrificial. Um mundo que vê submissão como opressão, a igreja mostra submissão como expressão de fé e confiança em Cristo. Complementariedade é um reflexo do Evangelho. O lar e a igreja, quando obedecem à ordem de Deus,
se tornam vitrines do evangelho. O marido que ama sacrificialmente reflete a Cristo. A esposa que responde em respeito reflete a igreja. O presbítero que lidera com humildade reflete o bom pastor, Jesus Cristo. A mulher que serve e até mesmo ensina sob a supervisão dos seus presbíteros nos contextos ali que lhe cabe, mostra a beleza de usar dons com fidelidade ao Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, ensinem suas igrejas com clareza. Igualdade de valor não significa igualdade de papéis. Formem homens piedosos que entendam liderança como cruz e não como trono. Honrem e equipem mulheres das suas igrejas para usarem seus dons sem medo, mas com discernimento bíblico. E se lembre, quando a igreja cede à cultura, ela perde a sua força profética. Quando a igreja obedece à palavra, ela se torna um sinal vivo do reino de Deus. A diferença entre dons e ofícios não é essa diferença um detalhe secundário, mas parte do plano de Deus para a igreja. Uma igreja que entende isso, ela vai ser contracultural, ela vai ser saudável, ela vai ser missionária. O mundo precisa ver em nós, primeiramente, a proclamação do evangelho, mas também faz parte a igreja ser um testemunho vivo da ordem criada por Deus e refletida em Cristo. Chegando ao fim, eu quero concluir, é um tema espinhoso para se tratar, certamente, e o que a gente viu nessa manhã não é apenas um debate teológico sobre papéis de gênero. É uma questão de fidelidade ao Senhor. Enquanto nós vivemos em um tempo de confusão, onde até as categorias básicas do masculino e feminino têm sido questionadas, a sociedade quer moldar a igreja à sua imagem. E quando a gente cede a determinadas pressões, inevitavelmente nós deixamos de ser sal da terra e luz do mundo. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Desde o início, ela nos mostra que homens e mulheres foram criados em igual dignidade e valor. No lar, Deus chamou o homem para liderar com amor sacrificial e a mulher para responder com graça e respeito, com parceria. Da mesma forma, Deus, na igreja, chamou homens qualificados para o presbiterato, sem desvalorizar o papel vital das mulheres na edificação do corpo de Cristo. E em tudo, o Senhor, Ele distribuiu, Ele nos deu dons espirituais para nós servirmos lado a lado na missão de anunciar o Evangelho. O mundo precisa ver em nossas igrejas a beleza da ordem de Deus. Quando homens e mulheres vivem seus papéis com alegria, apontando para algo maior, o próprio Evangelho de Jesus Cristo. O marido que ama sacrificialmente aponta para Cristo. A esposa que responde com confiança apontando para a igreja. O presbítero que lidera com humildade apontando para o bom pastor. A mulher que serve com seus dons e aponta para a noiva que se prepara para o noivo. Esse é o chamado. Plantar, edificar, liderar igrejas que sejam profundamente bíblicas, centradas no Evangelho, que mostram ao mundo uma alternativa diferente do que está sendo proposto muitas das vezes. E isso não é uma caricatura do machismo. Não é a caricatura do machismo. Nem tampouco a ideologia igualitária de papéis, de gênero. Mas a verdade libertadora do Deus Criador e Redentor. Portanto, sejamos fiéis. Sejamos corajosos. Sejamos pastores que não se envergonham da palavra. Mesmo quando ela contradiz o espírito da nossa época. E que em nossas igrejas, pela graça de Deus, sejamos comunidades onde homens e mulheres sirvam juntos, mas de acordo com a vontade do Senhor, para a glória de Cristo e para o avanço do Evangelho. Amém? Vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos
por cada homem e mulher aqui nessa igreja, que se reúne nessa conferência, para se equipar melhor, para servir melhor a tua igreja. Que sejamos sempre submissos àquilo que o Senhor espera de nós. Que sejamos sempre dependentes, Senhor Deus, do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a não ceder a tentações, seja da cultura, ou seja de uma distorção do que a Bíblia apresenta. Nos ensina, Senhor Deus, cada vez mais a enxergar a beleza daquilo que o Senhor criou e como o Senhor estabeleceu para que juntos, homens e mulheres, sirvam a igreja do Senhor. Que dessa conferência saiam homens e mulheres ainda mais encorajados a exercerem os seus dons para o bem da tua igreja e para a glória do teu nome. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui com esses irmãos, servindo, Senhor Deus, compartilhando aquilo que o Senhor tem falado conosco. E que o teu Espírito possa nos ajudar a compreender sempre aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, para sermos servos fiéis, que servem com amor, com paixão a tua igreja. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.